Peripatéticos está começando num clima artístico. Artístico, mas vem cá. O que é arte? Por que será que o homem se aventura em criar coisas sem um fim prático? Vem cá, a arte é uma necessidade do homem? Pra que arte, gente? Pra que arte? E para falar de arte, eu tenho aqui um convidado mais do que especial, Marcelo Castro. Ele faz parte do grupo Espanca de Belo Horizonte. Só para vocês terem uma noção, sente só um pouquinho do trabalho deles. Ele começou a se transformar numa besta, montada numa luxúria sem controle nenhum. Começou a trabalhar intensamente a boca, o focinho, a saliva, os olhos. Marcelo, queria começar perguntando para você, dentro desse nosso universo da filosofia da arte, existe alguma obra de arte que seja mais importante para as pessoas do que tudo na sua vida? Eu acho que sim. Eu acho que a arte ela é invenção e por isso ela pode ser mais importante que a vida, sim, porque muita gente não encara a vida como invenção também e nesse sentido eu acho que a arte é mais importante, mais interessante, pelo menos. A arte pra você pode ser considerada a coisa mais importante da sua vida? Pode. Por quê? Porque tem a possibilidade de transcendência com ela que não tem no dia a dia. A arte, ela faz as pessoas pensarem, ela vai elevar os pensamentos, ela vai fazer as pessoas conhecerem mais de tudo. Ela é a expressão maior, eu acho. É a forma da pessoa realmente mostrar o íntimo, mostrar os mais profundos sentimentos. Você já olhou pra vida sob o ponto de vista da arte? Ah, não. Eu tento olhar mais pra arte do ponto de vista da vida. Como que é isso? É olhar pra ela e... olhando, ela refletindo pra mim. Eu olho pra ela, ela reflete pra mim. Isso vai me mudando. E aí como que isso se transforma em arte? Olha, eu não sei exatamente. Tudo que a gente capta, eu acredito que é um material muito importante. E desse material é matéria pra mim, eu trabalho com arte, pra pensar em arte. A arte faz parte da vida e a vida faz parte da arte. Porque a arte, ela mostra a vida. Ela tá em tudo. A arte é a expressão do próprio sentimento humano. É como se o ser humano fosse uma impressora imprimindo sobre a forma de arte aquilo que está no seu pensamento. Se o artista está tendo um sentimento que é um sentimento voltado para coisas boas, ou ele está apaixonado, ele vai expressar isso sob a forma de arte. Agora, se ele vivencia, por exemplo, uma depressão ou um estado mortal, por exemplo, como aconteceu em alguns períodos, ele vai expressar isso na arte, na poesia. Então, em alguns momentos da história, você observa a arte sob a forma de alegria, o romantismo. Em outras épocas, você vivencia a arte como uma expressão de dor, de angústia e até de morte. Alguma obra de arte, algum espetáculo já fez você mudar seu ponto de vista em relação a qualquer coisa que esteja acontecendo? Já sim. Como que foi isso? Bom, igual tem o futebol, é uma arte. Né? A emoção de você tá jogando futebol, ou você tá fazendo um teatro, você reflete, muitas das vezes você reflete e passa até a entender o sentido do ser humano no dia a dia. Alguma obra de arte que já te causou medo? Já também, já sim. Como se fosse um filme, um filme de terror. E como foi isso? A emoção é grande, né? Você tá tenso ali, de uma hora pra outra dá aquele suspense, o jeito, o modo de tratar, ou talvez pareça que a pessoa sofreu um acidente no teatro e dá um causa medo, assim. Olha, eu acho que quando a gente está fazendo uma coisa com amor, um desenho, uma pintura, causa o prazer da liberdade, de se sentir bem, deixa a gente muito comovido. Eu acho que existem momentos para isso. Quando a gente está triste, a gente quer desenhar, quer pintar, quer escrever. Então é um sentimento de liberdade. É um prazer de ver uma coisa que ela... que no total ela não se contempla em si. Ou seja, eu tenho que ver alguma coisa, ela me proporciona um espanto e esse espanto me causa um prazer.
por não ser exatamente aquilo que eu esperava. Sai do meu cotidiano, sai da minha zona de conforto. Acho que esse prazer é legal pra mim. Existe alguma obra de arte que você olhou, ou que você assistiu, e você falou, não, isso não é arte? Acho que não, acho que tudo que a gente produz com amor é arte da gente, é considerado por cada um como sua arte. Mais um convidado que a gente trouxe hoje, Renato Ferracini, do Lume Teatro, lá de Campinas, veio especialmente para falar de arte com a gente, ok? Ok. Renato, para começar, eu posso falar que a arte é a mimesis e que a arte é a imitação? A gente pode entender a mimesis de duas formas. A mimesis como imitação, porque como imitação da natureza. Então essa imitação da natureza seria a imitação tal qual a forma que a natureza te dá. Mas o mais importante, o mais interessante da mimesis, que se vincula mais diretamente à arte, para mim, é... Tudo bem, é uma imitação da natureza, mas é uma imitação da potência de criação da natureza. Ou seja, a arte pode ser uma potência de criação, e assim como a vida pode criar várias formas, criar várias outras formas de vida, a arte também não pode fazer isso? Criar outras formas de vida? Então a arte é imitação, mas também é criação. Exatamente. Chegamos num ponto. A arte é criação. A arte é inventividade. E para isso tudo a gente precisa estudar. Sim. Então, a arte, ela é uma área do conhecimento, assim como as outras, assim como português, matemática, biologia. Bom, essas áreas... Não, ela é. Eu defendo muito que a arte é realmente... A arte traz conhecimento. Mas ela traz um conhecimento do sensível. Ela traz um conhecimento da sensibilidade. Aliás, a arte tem essas duas questões. Uma questão técnica e uma questão sensível. O grande problema da arte, o grande problema que hoje os estetas eles se debatem, existe uma grande dor de cabeça, é como essas duas relações, que aparentemente a técnica é fria e a sensibilidade é mais quente, é mais internalizada, como que essas duas dimensões se conjugam na arte. Você, Renato, já olhou para a vida sob o ponto de vista da arte? Acho que sempre. Por eu ser artista, sempre. E alguma vez você já mudou o seu ponto de vista da realidade de algum assunto por conta de alguma obra artística? Seja que você tenha feito ou seja que você tenha apreciado? Eu acho que sim. Acho que todas as vezes que a gente ouve em Beethoven, a gente vê a vida de uma forma diferente. Eu acho que essa é a questão da arte também. A arte, ela cria um outro mundo. Naquele encontro, naquele momento que você está ouvindo aquele Beethoven, que você está lendo Guimarães Rosa, naquele momento que você está assistindo aquele espetáculo de dança, naquele momento que você tem essa epifania, na verdade a arte ela consegue justamente criar um mundo nesse encontro. Como o gosto está relacionado a tudo isso que a gente falou sobre arte? Também é uma pergunta bastante capciosa. Isso desde Kant já é um problema, né? Kant já colocou essa questão. A arte é uma fruição singular, é uma fruição individual. Tá, isso sim. Mas até que ponto essa fruição individual ela pode ser relativista? Mas esse é um problema estético, é um problema filosófico estético que está sendo tratado ainda. Claro, não tem como negar que a arte passa por uma relação de singularidade, mas também não tem como negar que a arte ela é também universal. Ao mesmo tempo, não dá só para definir o gosto, porque senão eu gosto disso, porque senão a gente poderia dizer que o tchu e o tchá, a música do tchachu, como tem muitas pessoas que gostam dessa música, ela poderia ser considerada arte. Mas o que me leva a dizer que não é? Aí a gente volta para aquilo que eu estava falando. A arte sonora, ou no caso da música, ela instaura um outro lugar de sonoridade não conhecido, que foge do lugar comum, ou ela afirma o lugar comum. Eu acho que isso é uma questão bastante interessante para a gente pensar a relação do gosto. Acho que agora tá com a gente aqui a obrigação de procurar esses novos mundos, tá comigo, tá com você aí de casa também. E eu agradeço muito a você, Renato Ferracini. Filho de Zeus. Filho de Zeus. O primeiro a falar. Por que mais uma vez baixa do alto, cimo do Olimpo? Por que mais uma vez
Lá do cimo do Olimpo. Baixa lá do cimo. Baixa o Veloz do Olimpo até aqui. Mas Apolo, Tô vendo. do topo de perto. Assim não dá. Assim não é possível, cara. O que não dá? Não, esses meninos só querem saber de poesia, cara, de coisa que não existe. Ué, mas o que tem é tão legal poesia? Como? Me fala, como nós vamos fazer uma república de homens sábios com essa geração? Não dá. Gente, mas o que tem demais na poesia? Sabe quem que você tá parecendo? Sabe quem que você tá parecendo? Com Platão. Seu Platãozinho. Deixa os meninos gozarem a poesia. Era só o que me faltava agora. Você já tá contaminado por essa gente. É mito. Daqui a pouco, Peripatéticos volta discutindo muito mais sobre a arte. Você não vai querer perder. Enquanto isso, vou dar um jeito nele aqui, nesse Platãozinho. Platãozinho. Agora expulsa os artistas aí. Vai, expulsa também. Sai expulsando. Peripatéticos de volta. E nesse segundo bloco, saímos de Ouro Preto, como vocês puderam perceber. Estamos num lugar muito bacana. Estamos no Instituto de Arte Inhotim, um espaço dedicado à arte contemporânea. E agora a gente vai conhecer um pouco mais desse espaço com a Maria Eugênia. Ela vai nos explicar como que a arte é pensada aqui nesse espaço que já é em si a pura arte, não é? Seja bem-vinda, Maria Eugênia, no nosso Peripatéticos. Me conta um pouco. Muito obrigado. Fala um pouco para o nosso público ali, como é que foi pensado, como é que surgiu esse espaço todo dedicado à arte? Então, o nascimento de Inhotim, ele é como o nascimento de qualquer outra coisa, qualquer outra criança, digamos assim, que cresce rapidinho, se quase nem percebe, né, e cresce de forma muito natural. As coisas em Inhotim acontecem um pouco assim. Quando Inhotim começou, né, começou com uma coleção de arte, mas também começou com uma área externa, com um jardim. E hoje em dia temos tanto a coleção de arte contemporânea como o jardim botânico. E as duas coisas o tempo inteiro dialogando. E claro, o diálogo com a cidade de Brumadinho, que é sempre essencial. E você realmente está dentro da arte? Então, o visitante do Inhotim, e eu acho que o visitante que se propõe a estar em contato com a arte, vai perceber que a arte hoje, ela propõe exatamente esse tipo de deslocamento, onde o convite não é só a olhar, não é só a perceber, digamos assim, do olhar para fora, mas de fato deixar que essas perguntas entrem, né? E que as perguntas que você tem a respeito das obras saiam. Então a arte contemporânea é uma arte de muito diálogo também, né? Por isso que estar num lugar como o Inhotim, ou uma instituição, um museu, é tão interessante, porque você tem exatamente esse ambiente onde você tem um contato qualificado com a arte, mas também a oportunidade de trazer perguntas à tona, de dialogar com o outro. Talvez se a gente fosse dar uma definição para a arte, poderia ser arte e transformação, né? E arte e transformação em tempo inteiro, né? E isso significa transformação também de quem está olhando a arte. Se a arte é participativa e nos transforma, esse tipo de desejo que a arte tem com o público. Então eu sim vejo isso com crianças, eu vejo isso com adultos, eu vejo isso entre pessoas, que eu acho que é importante de perceber, de uma instituição como Inhotim, do diálogo. E também vejo a mudança que as pessoas têm quando têm contato com a arte e também quando têm contato com o jardim botânico. Né? Porque estamos falando do contexto de arte, mas o Jardim Botânico também nos inspira a essa mudança da nossa relação com a natureza. Mas eu acho que mais do que qualquer coisa, o que me interessa da arte na minha vida é aquilo que eu mencionei da pergunta, né? De poder questionar o mundo de uma outra forma. Eu acho que qualquer área do conhecimento humano se complementa. Então a ciência nos ajuda a fazer certos tipos de pergunta e para mim, digo isso também para o público, é essencial fazer as perguntas por meio da arte, que é um deslocamento diferente, né? É uma forma de perguntar diferente. E esse é o professor Jair Fonseca. Ele, mais um convidado especial, veio lá de Santa Catarina, professor lá em Santa Catarina, e vai nos falar também de arte, essa nossa investigação de hoje. Professor, falando de arte, existe alguma arte que seja perfeita, grandiosa? Acho que felizmente não. Felizmente? Felizmente não. Felizmente não. Então vamos falar melhor sobre isso. Há um outro sentido para imperfeição que não é o de algo mal feito, mal acabado, né? Acho que a imperfeição é constitutiva. Por favor, fica à vontade. De tudo. Obrigado. Quer dizer,
imperfeição no sentido de que algo não se perfaz, ou só se perfaz no contato com os outros, outras pessoas e outras modalidades artísticas, é que é interessante, né? A perfeição seria algo que seria o fim da arte, né? Algo acabado, não é? E toda arte ela é para ser viva, algo que se faz o tempo inteiro. Ela está sempre em mutação. Daqui a um tempo pode ser o que a gente chama de arte não seja mais, não é? Então a arte está vinculada ao tempo? Tá, sempre. Ao tempo e ao espaço, né? E aos costumes, à cultura, né? Aos modos de vida, né? A arte surgiu como algo que tinha um sentido religioso, provavelmente, ao que se sabe, né? E esse sentido religioso se esvaziou, né? Vamos falar agora de conhecimento. A arte, ela é uma área do conhecimento, assim como matemática, biologia, física, química? É uma área do conhecimento, mas muito diferente dessas outras que você citou. O conhecimento que a arte oferece muitas vezes não é sistemático, não é? Daí a diferença desse tipo de conhecimento científico. Mas sem dúvida que a gente aprende muito com a arte, não é? Principalmente por conta de uma certa educação dos sentidos físicos, né? Pelos quais a gente aprende as coisas também. Hoje a gente está aqui dedicado a um espaço muito voltado para as artes plásticas, mas para você, há uma hierarquia entre esses gêneros artísticos? A música é mais importante que todas as outras obras, a poesia é mais importante do que a pintura? Não. Já houve um tempo que se tentou escalonar, assim, hierarquicamente as artes, né? Como até hoje a gente fala, o cinema é a sétima, mas por que é a sétima? Pois é. Qual que é a primeira, né? Não se sabe direito. Tudo isso é um pouco ilusório, não é? Não há hierarquia, não há uma que seja principal, né? Superior à outra. São todas muito equivalentes, né? Na verdade, todas têm seu espaço, suas diferenças e todas acabam se relacionando, né? O cinema juntou tudo, né? Música, literatura, artes plásticas, teatro, escambau, né? Quer dizer, há uma mistura realmente, não há hierarquia, ou não deveria haver. O que a gente pode falar que a felicidade tem a ver com toda essa nossa conversa sobre arte? Bem, essa é uma boa questão. Um escritor francês, Stendhal, do século XIX, dizia que a arte, ou a beleza, e ele se refere à arte, quando fala da beleza, é a promessa de felicidade. Promessa de felicidade? Sim, segundo Stendhal. E a gente então pode imaginar isso, né? Pensando, por exemplo, a beleza no sentido da arte moderna, da arte contemporânea. O surrealista André Breton, uma vez também definiu a beleza artística, né? Como algo que é convulsivo. O Breton fala, a beleza será convulsiva ou nada será. Quer dizer, há toda uma outra ideia de que a arte e a beleza tem relação com a felicidade, mas não com um certo padrão, não é? Único, não é? E se a arte, a beleza artística é uma promessa de felicidade, isso não significa que ela vai lhe dar a felicidade realmente. É só uma promessa. Isso é que é genial, né? Professor Jair, desde já agradeço imensamente a sua visita conosco aqui em Inhotim e aos seus esclarecimentos.